Porque pra gente, mulher, nós temos que ser a melhor mãe, a melhor dona de casa, melhor em tudo que a gente tá fazendo, a melhor deputada. A gente não pode escorregar. Oi pessoal, esse é o terceiro episódio do quadro Vamos Juntas no Congresso. O Vamos Juntas é uma mobilização para a gente eleger mais mulheres agora em 2020. A Perpétua é mentora e uma grande entusiasta do programa e eu queria primeiro agradecer a ela pela presença, dizer que é uma das mulheres mais aguerridas, que mais me inspiram aqui no Congresso. Ela é política, ela é professora, ela é bancária, é deputada federal pelo PCdoB, traz muita representatividade com a sua história. Obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo. Você é uma jovem que inspira um monte de jovens brasileiros e jovens brasileiras. E quando eu fui eleita deputada federal, os amigos diziam, nossa, de Porto Walter para o mundo. Porque Porto Walter é um lugarzinho lá no cantinho do Brasil, já próximo na fronteira com o Peru. Quando eu nasci era um seringal, não tinha energia elétrica. Eu fui ter contato com chuveiro, energia elétrica, televisão, eu já tinha 14 anos. Até então eu não sabia o que era isso, né? E eu fui freira, né? Estive num convento durante 5 anos. Eu não tinha a menor ideia disso. Fui freira dominicana e eu saí porque eu não conseguia conciliar essa coisa de ser professora de catequese, que eu era professora de catequese, eu dava aula no convento, eu cuidava de horta, mas eu queria muito mais, eu queria sair, participar de reuniões, eu chamava os pais dos alunos para fazer reunião e isso não dava a conciliar muito com a vida religiosa, né? Porque você tem um outro horário. E aí eu acabei 5 anos depois saindo do convento. E eu queria estar nas reuniões, nos eventos, eu chegava numa associação de moradores, eu estava lá. E quando eu chegava lá, eu encontrava o pessoal do PCdoB. Aí eu chegava numa greve de banco, estava lá eles. Eu chegava numa reivindicação para levar a energia elétrica para um bairro, estava lá o pessoal do PCdoB. Aí eu disse, esse pessoal não é bem o que dizem não, então eu comecei a gostar. Quando eu me vi, estava dentro do PCdoB, afiliada no PCdoB. Eu casei com um amigo meu, tenho 32 anos de casada, fui candidata a vereadora. E eu fui a mais votada naquela época da capital do estado, né? Porque eu ia para dentro dos bairros, conversava, reunia as pessoas, ouvia as pessoas. E para as pessoas em Rio Branco, aquilo era uma novidade. Uma vereadora ali sentava com eles e reunia, ia para dentro das comunidades rurais, dormia nas comunidades, eu sempre fiz isso e faço até hoje. E de repente, 2 anos depois, fui eleita deputada federal. É claro que eu tinha medo. Aí eu me perguntava, será que eu vou saber como é que é? Será que eu vou saber como é que um deputado deve se fazer, deve se comportar e tudo mais? Mas eu me encho de animação quando eu estou no dia a dia conversando com as pessoas, quando eu entro num barco, viajo o dia inteiro para chegar numa comunidade mais distante, ou então quando eu ando 10, 12 horas de carro para chegar nas comunidades dentro de ramal. Então quando eu subo na tribuna, eu sinto aquela força de que vem ali, digo, eu preciso representar aquelas pessoas que não têm ideia de como é que funciona isso aqui. Eu lembro que uma das primeiras bandeiras que eu levantei no Congresso foi indenização dos soldados da borracha. É a história do meu pai, é a história que eu vivi. Meu pai era seringueiro, cortava seringa, saía de madrugada. A gente dependia do corte da seringa, a gente dependia da caça, a gente dependia da pesca. É claro que quando essa indenização saiu, meu pai já tinha morrido, mas ele dizia assim para os velhinhos amigos dele, meu pai quando morreu tinha 92 anos, ele dizia para os amigos, velhinho amigo dele, dizia, a minha filha vai defender a gente lá, vai defender a nossa história. E eles choravam de emoção quando me viu falando dele. Isso é muito emocionante. É forte. E a minha mãe era costureira, minha mãe era uma mulher muito forte, teve 15 filhos. Eu sou a 15ª filha. Então, assim, tá... Eu sou muito chorona, então não faz isso não. Essa história é muito bonita. Quando eu digo na tribuna, é preciso conhecer o Brasil, ou é preciso amazonizar o Brasil, para que o resto do Brasil saiba o que é Amazônia, o interior dessas comunidades rurais, é porque nós aqui, quando formos debater, fazer uma lei, a gente não pode tratar um bairro de São Paulo como uma comunidade rural distante do Acre. Sabe o que é uma pessoa viajar 5 dias de barco, depois tantas horas de carro, 6, 10 horas de carro, para você chegar num posto do INSS, para ir lá reivindicar sua aposentadoria?
É muito dura a vida dessas comunidades. Então, eu sei o nível de responsabilidade. Eu gosto de ser deputada federal, eu gosto de fazer campanha, eu gosto de depois exercer o mandato, eu gosto de estar no dia a dia nessa relação com as pessoas, ouvir as pessoas. O nosso mandato é um mandato que chega, que toca, que abraça, que escuta, que ouve as pessoas, que está junto, que traz os problemas para tentar abordar aqui e resolver. Passando para a próxima pergunta, a gente sabe que a trajetória das mulheres ela é mais dura na política. E eu sempre digo, faz 88 anos que a gente pode votar e ser eleita. É pouco tempo. E como faz pouco tempo, tem que mudar muito a cultura, os partidos, um monte de coisa, a gente tem que lutar mais para ser eleita, tem que lutar mais para se provar no mandato. E eu queria te ouvir, tem algum momento, alguma situação que te marcou, que te marca, que fala da experiência das mulheres na política? Porque pra gente, mulher, nós temos que ser a melhor mãe, a melhor dona de casa, melhor em tudo que a gente está fazendo, a melhor deputada. A gente não pode escorregar. A sociedade, ela perdoa os homens com todos os seus erros. Inclusive seus crimes. Inclusive seus crimes. Mas a sociedade não perdoa a menor escapulida das mulheres. Eu penso que é preciso incentivar muito as mulheres, incentivar, chamar. As 2 primeiras eleições que me chamaram para disputar, eu não tive coragem, porque meus filhos eram pequenos. Eu acho, assim, de uma grandiosidade enorme as brigas que a gente comprou aqui para garantir os 30% na chapa. Depois a briga que a gente comprou para garantir o percentual de recursos, para que as mulheres possam ter recursos para fazer a sua campanha. Porque a sociedade é machista, os partidos são machistas. O PCdoB tem incentivado muito a gente. Por exemplo, eu sou líder da bancada agora. Várias outras deputadas já foram. Nós temos uma mulher presidente. Nós somos metade da bancada nossa. Então a gente procura incentivar outras mulheres. E as mulheres precisam chegar. Sabe por quê, Tabata? Quando você tem mais mulheres na política, você tem mais programas que têm o olhar para as mulheres. Passa em frente a um posto de saúde. Quem está na fila do posto de saúde são as mulheres. Por que é tão difícil recurso para mamografia, para ultrassonografia? Porque os homens não têm essa necessidade, eles estão com a caneta, eles não sentem isso. Então, enquanto mais mulheres nos espaços de decisão, enquanto mais mulheres no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, então mais oportunidade nós vamos ter para incentivar as creches, os programas de saúde. E quando você olha as estatísticas no Brasil e no mundo sobre as mulheres que ocuparam espaços de poder na questão da corrupção, você tem um número insignificante de mulheres envolvidas em corrupção. Elas cuidam mais do dinheiro, elas são mais cuidadosas. Tem um estudo que foi feito na Europa que mostrou que onde você tinha mais mulheres eleitas, era menor a corrupção. E saiu agora o ranking dos países menos corruptos do mundo, os 3 primeiros são liderados por mulheres. Olha só. Então é muito legal você falar Então, isso. mais mulheres na política. Exatamente. E eu queria aproveitar e passar para a próxima pergunta, porque você liderou um processo de a gente apresentar um PL, um projeto de lei que eu também sou uma das autoras, para que em anos em que a gente tenha a eleição de 2 senadores, uma cadeira seja para mulheres. Quer contar um pouquinho desse projeto? Primeiro, eu quero te agradecer de coração, porque você foi uma das primeiras pessoas que abraçou esse projeto. Porque eu acredito assim, Tabata, nós não podemos ficar só no discurso. Defender mais mulheres na política, como? Então, está aqui uma posição, está aqui uma oportunidade. Se, durante uma eleição, tem 2 vagas na disputa do Senado em todos os estados do Brasil, por que não você dizer que uma vaga daquelas é para um homem e uma vaga daquelas é disputado entre mulheres? É mais do que justo. Sim. E olha que eu nem estou dizendo que isso vai ficar 50% no Senado, paridade, porque quando for disputar aquela outra vaga, normalmente são os homens que ganham. Sim. Então, para você, de fato, aumentar um pouco mais o número de mulheres. E a gente esquece que a gente tem os 30% na lista dos partidos, mas é tanta maracutaia que acontece. Quando a mulher é competitiva de verdade, tem gente que tem medo, que não quer colocar na lista, não vai atrás para recrutar, formar. Em vários países, quando colocaram, isso para mim é a coisa mais linda, colocaram a cota de 1/3 das cadeiras, as mulheres tiveram um desempenho tão positivo, uma competência tão grande, que a cota deixou de ser necessária. Então, como é o caso da Ruanda. Eu acredito que um dia nós vamos conseguir isso. Não vai ser mais necessário as cotas, porque as mulheres vão estar incentivadas, vão estar dispostas a encarar e a gente vai vencer essa coisa que acontece nos partidos de montar um esqueminha para tirar as mulheres da disputa.
O que você viu mudar para as mulheres nos últimos anos? E o que você espera que mude nos anos que estão por vir? Percebo que agora, a nossa luta lá atrás, dos 30%, da briga para garantir o recurso na conta das mulheres, isso deu um avanço gigantesco na participação das mulheres no parlamento. Quando eu cheguei no plenário dessa casa, agora nesse mandato, que eu vi essa quantidade de mulheres, eu digo, gente, parece um sonho isso aqui. Então, porque eu acredito mesmo que mais mulheres na política são mais pautas que sensibilizam a sociedade, que cuida da criança, que se preocupa com o jovem, com o adolescente, que se preocupa com a educação, que se preocupa com a saúde da mulher. Então, esses temas que são mais sensíveis que as mulheres abraçam mais. Economia. É preciso discutir economia com as mulheres, porque são a maioria que assume, que traz nas costas a responsabilidade da casa, da vida, são as mulheres. Então, elas sabem como é que é economizar também. Então, eu percebi esse avanço. Agora, o meu sonho é entrar um dia no parlamento e a gente ver assim, nem saber quantas mulheres tem, porque são tantas. Do tipo assim, a paridade, de fato. Esse é meu sonho. É o meu também. E eu brinco que a melhor resposta que a gente pode dar a todo machismo, a todo ódio que a gente vê todos os dias na política é trazer cada vez mais mulheres. Para acostumar mais esse mulheres. povo que política é coisa de mulher também. Perpétua, última pergunta. Tá muito gostosa essa conversa. Qual que é a mensagem que você deixa para todas essas meninas, mulheres, mães, avós, todo mundo que querem participar, que querem entrar para a política, que talvez tenham um pouco de receio? Que mensagem que você dá, dada a sua experiência, a sua luta, a sua história? Todas as decisões na nossa vida dependem da política. O preço do remédio que a gente compra é a política que decide. Se vai ter uma escola numa comunidade, num bairro, é a política que decide. Se vai ter uma praça para a juventude, é a política que decide. Então, é preciso ter mais mulheres na política. É preciso ter mais gente preocupada com a grande política, com a política boa. Venha, não tenha medo. Esse aqui é o nosso espaço. Esse aqui é um espaço que nós estamos conquistando e cabe todas nós, porque é lugar de mulher onde ela quiser. Exatamente. Inclusive na política. Especialmente na política. E só um comentário que eu acho importante. A Perpétua também é conhecida, entre várias coisas, por sempre ter essa flor bonita no cabelo. A mulher da flor. A mulher da flor. Então é uma curiosidade. Perpétua, obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada por tudo. Valeu. Estamos juntas de fato, de verdade. Estamos juntas e estamos juntas para essas meninas, mulheres e mães e avós e todas elas que querem se candidatar. Ó, vai ser mentora do Vamos Juntas, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos juntas. Até a próxima.